Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido, poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, nós queremos continuar dentro do tema Terceiro Êxodo. E dentro desse tema, o Terceiro Êxodo, temos aprendido muitas coisas, para que assim possamos nos posicionar. Entendemos também o que aconteceu na trajetória ao povo no Egito. E o profeta, como nos diz nesta mensagem, o Terceiro Êxodo, há um paralelismo, o natural tipifica o espiritual. Então há tudo aquilo que aconteceu no natural ali, podemos olhar e aprender que ao acontecer no espiritual, saibamos como lidar com isso. Nós vimos o último ponto o último culto que nós tivemos, falamos sobre os ciúmes, né? Ciúmes sempre tem causado problema. O ciúmes causou a primeira morte, o primeiro homicida, que foi Caim, matando seu irmão Abel. Por causa dos ciúmes que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Nós vimos também que por causa dos ciúmes dos irmãos de José, venderam José, e José era tipo figura de Cristo. E por causa dessas decisões que assim eles fizeram, cometeram, tornaram-se escravos em uma terra que Deus havia dado para eles. Eles tiveram que sair da sua terra. Enquanto eles estavam em sua terra, eles estavam prosperando, mas precisaram sair. E para que eles tivessem que sair, Deus precisou fazer o quê? Trouxesse uma fome sobre toda a terra. Para Deus exaltar José, assim como Ele exaltou a Jesus, Ele teve que preparar algo para que todos pudessem se ajoelhar diante de José, cumprindo a visão que José havia dito. Quando menino, ele disse: olha, eu vejo que todos os feixes, os molhos de feixes se encurvavam diante de mim. Isso nós lemos aqui, né? Então nós precisamos entender isto, que se aconteceu no natural, aconteceria agora também no espiritual. Há um espírito de ciúme, o ciúmes religioso. Ciúmes, muitas vezes, porque tem uma igreja grande, né? Então a pessoa tem ciúmes porque o desejo dele é ter uma igreja grande. E aí, por causa daquele ciúme, ele começa a matar a reputação do seu irmão, matar um outro. O profeta diz na mensagem influência. Qual é a forma de você matar um homem? Matando a sua influência. Que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos estas coisas e aprendermos que o tempo que nós estamos vivendo, mesmo olhando para trás, olhando para o que aconteceu como nos simbolismos, como uma advertência, ou como podemos olhar lá e dizer: olha, aconteceu assim, então se está acontecendo aqui, eles agiram, aconteceu assim porque eles agiram dessa forma, então vamos mudar a nossa maneira de agir, com exemplos lá atrás. Mas também está acontecendo coisas hoje que não aconteceu lá atrás, porque o tempo da manifestação no Filho do Homem, Deus em carne humana, né, foram raridades do que aconteceu isso. Nós podemos ver que Deus esteve através dos seus profetas, sim, mas Deus descendo e tomando um véu de carne, isso aconteceu por 3 vezes somente. 3 vezes somente. Qual foi a primeira? A primeira vez lá em Sodoma,
com Abraão, a segunda vez Jesus Cristo e a terceira vez prometido agora nesse tempo final. Então tudo isso nós olhamos, por isso que o profeta, quando ele falava sobre o discernimento, ele quando entrou-se a etapa do discernimento, a segunda puxada, era o que estava acontecendo, o que aconteceu lá no tempo de Sodoma, com Abraão. O povo nem havia notado no Egito ainda, o povo estava lá ainda, Deus estava confirmando a fé de Abraão e abençoando Abraão. Então nós olhamos para todos esses exemplos e tiramos um norte para nós. Embora, para compreender isto, vai precisar de ter algo além. E esse algo além é aquela eleição desde antes da fundação do mundo. Aquela semente predestinada. Aquele que não for a semente predestinada nunca vai entender isso. Não é daquele que quer, é daquele que corre, mas é daquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Predestinação. Não é entender. Vocês sabem, eu sempre falo isso. Deus não nos chamou para entender. Ele diz aquele que crê. Então eu não entendo muitas coisas, mas eu creio de todo o meu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de ler uma outra escritura hoje. O profeta diz assim, quando aquela visão além da cortina do tempo, né? Onde ele esteve no paraíso, ele encontrou os nossos irmãos, ele queria muito, né? Ver Jesus. Ele diz, não, ele está um pouquinho acima ainda, porque ele foi até a sexta dimensão, e precisava subir a sétima dimensão. Ele diz, primeiro você vai ter que ser julgado. E ele perguntou de Paulo, e o que de Paulo? Não, Paulo passou. Aí ele disse, então, se Paulo passou, eu também vou passar. O que nós podemos entender aqui nessa visão é que havia, acho que a palavra certa é isso, para que vocês possam entender. A sexta dimensão havia compartimentos. Quem que gritou nisso, nós confiamos. Foi aqueles que haviam crido no profeta, no mensageiro, na mensagem, que estavam ali, naquela dimensão, amém? O anjo até falou, olha, essa aqui ela tinha 90 anos, 96 anos, alguma coisa assim, né? Quando se converteu ao Senhor, lá na sua pregação, e ela era uma jovem, ali, sua filha veio, a sua esposa veio, a primeira esposa que havia partido, chamou ele não de meu marido, meu amor, ela chamou de meu irmão. Sharon não chamou ele de papai, chamou de meu irmão também. Mas o interessante é que ali denota-se que havia repartições, aquela repartição era os crentes da era do profeta. Porque se ele tivesse encontrado Paulo ali, ele tinha perguntado para Paulo. Mas não, ele perguntou, e o que de Paulo? Não, Paulo passou. Ah, se Paulo passou, eu também vou passar. Porque aquilo que Paulo pregou, eu também preguei. Então, quando nós olhamos para isso, eu quero ler essa escritura aqui de 2 Coríntios 11. A apreensão de Paulo foi a mesma apreensão do profeta. O que é que tem a ver com o terceiro êxodo? É o processo. No processo de herdar a terra prometida, está aí o casamento. Hoje, tipologicamente falando, sim. Não é só sair do Egito, na trajetória no deserto e adentrar a terra prometida. Nós sabemos que hoje há esse processo do casamento, que acontece aí. Então, Paulo lhe diz assim, quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo estava zeloso pelos crentes por apresentar a eles a um marido, a Cristo. O profeta também estava zeloso
dos seus filhos, porque ele chamou isso, ele tem uma mensagem, ele diz: vocês são meus filhos na fé. Chamou isso, está na mensagem. O profeta também teve este zelo, e ele trazia a revelação para nós, para que nós prestássemos atenção naquilo, tomasse aquilo que nós necessitássemos, nos posicionasse. Ele nos deu N's de informações. E esta mensagem, o terceiro êxodo, a trajetória da saída desde o Egito até a entrada da terra prometida, está aqui também muitas informações que estamos tendo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão o sofreríeis. Amém. Só há algo aqui. O profeta diz que três noivas prometidas diante de Deus. Amém? Ele diz: a primeira noiva caiu, Eva. A segunda noiva ali, Pentecostes, nascida ali na primeira era, essa que Paulo está cuidando e zelando, ela caiu. Aquela era caíram. Mas a terceira noiva, essa de hoje, o profeta diz: ela não vai cair. Qual é o segredo? Ela se funde com a palavra. Já não é ela mais. É o próprio Cristo nela operando. Amém. Fechemos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tens nos concebido de estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome, para tão somente ouvirmos a sua voz. Ó Deus bendito, perdoe os nossos erros, pecados que hajamos cometidos, para que assim limpos possamos merecer a tua presença, e é na tua presença onde o sobrenatural se manifesta, é na tua presença, ó Pai, onde a cura vem, é na tua presença onde a tristeza vai embora, é na tua presença onde a vida vem e vem em abundância. Havemos naquele exemplo daquele cajado de madeira seca ali, ela reverdeceu quando foi colocada na tua presença. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó, que tu possa reverdecer o nosso entendimento cada vez mais e mais para compreender os teus mistérios, reconhecer a tua própria presença em nosso meio, nesse dia em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, tu possas curar os enfermos, libertar ao cativo, é a nossa oração e o nosso pedido. Pedimos pelo nosso irmão Gilberto, assim, há um pedido aqui, ó Pai, para que orássemos e levantasse a mão por ele. Ajuda-o, em nome de Jesus Cristo, em todas as suas dificuldades. Tu possa dar a ele a melhor forma, para que ele possa solucionar os seus problemas, e assim, ó Pai, estar melhor na tua presença. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, a irmã Aldre vai louvar ao Senhor. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto chorou com carinho. Agora encasola lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Porque deixaste que o vento
chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com a mão um jardim florido. Os crentes são as orações do Senhor. O Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente descarregou que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou a favela que a destruiu. Aquele que você é fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é profeta, hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar. O que ele mesmo falou que um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o tema, o terceiro êxodo. Nós queremos voltar um pouquinho aqui, alguns parágrafos atrás, mas dos 67 até o 80, o 79, o profeta nos fala sobre esses ciúmes. Ele diz, ali naquele tempo dele, isso no 79, ele fala os ciúmes das religiões daqueles dias estavam por se levantar contra o profeta. Até citamos, o exemplo de Billy Graham e Oral Roberts, que se levantaram, e até um momento chegou a um questionamento do próprio profeta.
quando ele olhou para aqueles homens que não eram nada, e haviam se espelhado no ministério do profeta, e quando ele viu um grande templo que eles tinham construído, com mármore e tudo, e o diabo achou que podia pegar o profeta naquilo, né? E ele, numa missãozinha ainda, quando ele iniciou o tabernáculo branco, num charco de lodo ali, como um brejo, né? Como um brejo. E aí ele olhou aquela igreja que eles haviam construído, o sistema havia construído, né? Ele olhou para aquilo, o diabo ainda tentou colocar aquilo no coração dele, mas o anjo mostrou para ele que a porção dele estava do outro lado. A porção dele não estava aqui, estava do outro lado. Mas nós olhamos aqui que ali houve muitos ciúmes deles, ao ponto de que o próprio Billy Graham, sabendo, conhecendo, vendo Deus atuando através do profeta, Billy Graham, em uma das suas viagens internacionais, foi afrontado lá para fazer um sinal de profeta. E ele se acovardou. O profeta disse isso na mensagem. Ele se acovardou e ele não... Porque o profeta disse, por que ele não disse? Não, eu não vou fazer não, mas eu tenho lá na minha nação que faz. Se tivesse chamado o profeta para mostrar o sinal de profeta, mas ele se acovardou. Baixou a cabeça e foi-se embora como um covarde. E assim, né, nós conhecemos tudo isso porque o profeta nos narrou através da mensagem. Não seria diferente hoje também os ciúmes. Por isso que nós não somos levados, como estava conversando com o irmão Romeu ali na frente, não somos levados por quantidade de pessoas, por grande ministério, por grande igreja. Nosso intuito não é esse. Nosso trabalho não é esse. Não temos uma profissão aqui, como pregador, para viver, né, com a grande missão e buscando dinheiro e aquela coisa. Não estamos. Nosso intuito nunca foi e nunca será isso. Nosso intuito é ser livre para poder pregar a palavra como Deus a tem colocado em nossos corações. O momento em que você se aprisiona a um determinado grupo de homens, você está ligado àquilo. Então, se aquele grupo fizer algo de errado, você não pode falar porque você está ligado àquilo. Você está comprometido com aquilo. Eu lembro-me que o profeta disse, em uma das suas pregações, né, que nunca deveríamos nos comprometer com a palavra. Comprometer-se com a palavra para poder salvar um companheirismo, para poder salvar um grupo, quando eles têm menosprezado a palavra. Isto nós chamamos denominação, isso é de todas as partes. Quando se deixa a palavra, o profeta era muito respeitoso para com o homem. Ele diz, eu não tenho nada contra as pessoas. Meu problema é contra os espíritos. E muitas vezes as pessoas dizem assim, quando nós olhamos e falamos contra aquele espírito, as pessoas pensam que estamos falando contra as pessoas. Porque ligam que quem está fazendo aquilo? Por exemplo, quando nós falamos que pregadores pregam da era de Laodiceia, ainda está. A igreja denominacional prega isso. E você vai olhar para os grupos da mensagem, aqueles que pregam isso. Então, quando a palavra vem e nos fala que eles estão fora da perfeita vontade de Deus, aí estão julgando fulano. Não estamos julgando os fulano, nem ciclano, nem beltrano. Estamos pregando a palavra, porque a palavra nos diz que é assim. E se a palavra nos diz que é assim, então devemos obediência para com a palavra. Devemos nos submeter à palavra, não a concílios ecumênicos de homens. Por isso que eu sempre digo, a revelação ela é individual.
Você não pode pensar na revelação individual e você tentar manivelar as pessoas para poder crer da forma que você crê. Eu sempre fui contra isso. Eu não concordo com isso. Não penso que isso seja o trabalho de Deus, é fazer com que todos creiam do jeito que eu creio. Não. O trabalho de Deus é fazer com que as pessoas creiam na palavra. Creiam na palavra. Não creio do jeito que eu creio. Porque a partir do momento que eu quero que as pessoas creiam do jeito que eu creio, eu estou querendo colocar que a minha crença é a única certa. E eu estou baseando a minha única visão. E se Deus trata com o indivíduo, não é um indivíduo que vai trazer uma visão para todos. Se Deus tiver que usar um indivíduo para trazer a visão para todos, Ele já usou. E esse indivíduo foi William Marion Branham, o profeta. Porque ele sim trouxe a visão da palavra. E cabe a cada um de nós tomar como assim ele nos disse. É assim como ele nos deu. Então vejam aqui. No 82, diz assim, portanto, há pessoas que foram eleitas, têm o nome no livro da vida do Cordeiro, elas não podem concordar com isso. O que é isso que ele está dizendo? Ela não pode concordar com isso, está falando sobre o sistema organizacional. Você lê lá no 79, ele vai falar. Essa é a mesma coisa. Grandes eruditos se levantando, fazendo com que as pessoas descreiam no próprio profeta. Então ele diz, também está falando sobre os dons, no 81. Ele diz, nós entendemos isso, está vendo? Eles adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. E aí ele vem com essa afirmação, portanto, há pessoas que foram eleitas, têm o nome no livro da vida do Cordeiro, elas não podem concordar com isso. Tem que tirar o homem, disseram. Até hoje há um pensamento nas pessoas litúrgicas, quando se fala de louvores, que tem que ser num ritmo tal, tem que ser numa cadência tal, tem que ser como como podemos dizer? Cada nação ela tem o seu, não é ritmo, cada nação ela tem o seu estilo, o seu jeito, cada nação tem a sua forma. O profeta fala que os africanos, você nunca vai conseguir fazer os africanos ser litúrgico, cantarem paradinho, quietinho ali, sem se mexer, porque a nação deles, eles são daquela forma. Eles se balançam, eles pulam, eles gritam. A adoração lá com os africanos é daquele jeito. Quando você está numa igreja litúrgica, aquela igreja formal, como os europeus, cantam como ópera, então fica todo mundo quietinho, parado. Aí você entra numa igreja que tem africano, que pula, grita, aí você acha estranho, você fala, aquilo é do diabo. Não é, cada um tem a sua forma. Lógico, o profeta falou sobre os ritmos que vieram do inferno. Qual foi o ritmo que veio do inferno? Rock and roll. Agora, o profeta cantava country. Country mais é americano, gosta mais de country. É o estilo americano. É igual como o sertanejo aqui, como é que fala, moda de viola, que ele vai cantar como Ju e João. Esse dia eu estava lembrando daqueles cantores de Goiânia, Ju e João, aquele senhorzinho que cantava. É bonito,
É um estilo brasileiro. Mas ao momento que você quer introduzir um estilo nas pessoas, daquilo, e achar que somente aquilo é o que Deus aceita, você tem que entender que está um pouquinho mais além do que isso. Tem que entender, cada um tem uma forma. Então veja, portanto, há pessoas que foram eleitas, têm o nome no livro da vida do Cordeiro, elas não podem concordar com isso. Elas são de mente espiritual e, portanto, não podem concordar com isso. Elas não podem suportar isso, suportar uma religião, suportar um sistema. Não importa se seus pais ou mães viveram em qualquer que seja a igreja organizacional, que foi crescido, foi criado ali, mas não pode suportar aquilo. Se você tem a mente de Cristo, se o seu nome está escrito lá, no livro da vida do Cordeiro, se você foi predestinado, eleito, agora se você não foi, aquilo que você é ensinado, aquilo que você vai fazer. Vai falar para um católico que ele está errado. O vô dele, bisavô dele foi católico, o avô foi católico, o pai é católico, a mãe foi católica, foi criado ali, foi crismado, foi isso, foi batizado, e é tudo que ele está ali. Vai dizer para ele que ele está errado. Ele só vai entender que ele está errado quando ele enxergar que o nome dele está escrito lá naquele livro, lá desde antes da fundação do mundo. Aí ele vai enxergar que ele está errado. Mas enquanto ele não enxergar isso, ele nunca vai ver. Enquanto ele não entender, se o nome dele não estiver lá, não tem. Lembra daquela mulher do poço, né? Aquela mulher do poço. O profeta diz que ela foi redimida ali porque ela tinha uma semente de Deus. Aqueles líderes religiosos não tinham a semente para ser redimida. Quando uma igreja faz, talvez ela não fale isso abertamente. Olha aí, ocultam. Não, eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra. E o Espírito Santo prova isso entre eles, quando ele consegue reuni-los, que ele ainda cura os enfermos, ressuscita os mortos, fala em língua, expulsa demônios, e assim de repente, o que esteja no interior de uma pessoa. A senhora Gambright ali, eu estive pensando nisso outro dia, sentada lá na calçada, arrancando um pouco de grama, quando ela estava parando o gramado, e eu passei bem ao lado dela, e ela não me conheceu. Eu só a deixei prosseguir, eu estava observando. Agora note, o Espírito Santo em sua grande obra. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso. Os homens podem se pôr de pé, ele fazer tal discurso intelectual, podem quase fazê-lo crer nisso. Agora paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos, que enganaria o próprio escolhido se fosse possível? Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo. É evangelho, são homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual, se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Nós vemos isso. Tem pessoas que quando veem nós cantando aqui, esses louvores aqui, da abertura da palavra, se escandalizam só pelos louvores. Por quê? Porque foi injetado uma ideia na cabeça deles, que a única forma de adoração teria que ser aquela forma litúrgica, que nem foi desenvolvida aqui no Brasil, veio da Europa. Você aprendeu um estilo denominacional, você creu que aquilo ali é, e você trouxe para dentro da mensagem. E querem introduzir aquilo, introduziram aquilo na mente das pessoas. É uma semente do homem. E aí eles não conseguem adorar a Deus verdadeiramente, porque a verdadeira adoração está numa revelação, não no dogma, não no religioso, não na religião, está numa revelação. Porque foi introduzido, violentaram a mente das pessoas e colocaram aquilo, e as pessoas conceberam uma semente, e para refutar aquilo dá trabalho, irmãos, dá trabalho.
Está mais fácil você evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia do que você pegar um crente denominacional para evangelizar. Porque ele já vem com aqueles espinhos. Agora tu imagina quando tu pega um crente da mensagem. 40 anos foi introduzido algo na mente dele que era aquilo, era aquela maneira e é daquele jeito. E aí você vai falar o que é a palavra, realmente é a palavra. Quem é você para falar? Por isso que é só Deus com sua mão forte para tirar isso da pessoa. Só Deus com mão forte. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão disso, e os homens podem se pôr de pé e fazer tal discurso intelectual, podem quase fazê-lo crer nisso. Agora, paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos, que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. A congregação diz amém. Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo. É evangelho. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual. Se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Nós vemos isso. Agora, essa é a maneira. Essa é a mesma coisa que eles pensaram sobre José. E se livraram dele. E lá no Egito, como nós pensamos isso, como eu poderia gastar horas, você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema dia e noite. E ainda, assim, estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado, para que a perseguição pudesse se levantar, e então ver Deus com a sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada, ver o José na prisão, sua barba cresceu excomungado de seus irmãos, mas então, de repente, Deus entrou nisso, está vendo? Como podemos ver essa roda dentro das rodas girando? O grande plano de Deus levando tudo a este êxodo, e este tempo quando ele chamaria seu povo de volta à terra novamente, de volta ao lugar em posição onde ele pudesse abençoá-los, e colocar entre eles aquele que ele prometeu que colocaria entre eles. Eles tinham de estar em sua terra, lembre-se, eles tinham de sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem de fazer a mesma coisa. Sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa. Rejeitadores do quê? Nem todo Israel é Israel. Será que estamos tendo uma unidade na revelação? Recusam deixar os seus credos, porque está muito forte além daí dentro. Recusam avançar à frente. Como vai estar junto? E a igreja tem de fazer a mesma coisa, 88. Sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Quando você sai daquele grupo de rejeitadores, você pode ver Jesus hoje. Você pode ver a segunda vinda de Cristo em pleno cumprimento. Você pode ver a vinda do Senhor quando você deixa o grupo dos rejeitadores. Enquanto você ficar ali rodeado dos rejeitadores, sempre aquilo vai interferir em você. Vocês veem isto? A vida do Messias manifestada, aprontando uma igreja, uma noiva. Uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão.
Mas quando o homem e a sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva. Tem que ter uma harmonia aí, vê? Porque eles vão ser um. Oh, que grande lição, muito bem. Agora lembre-se, a mente espiritual captando isso, pode ver o tipo e o antitipo e captar isso. Entre vários exemplos, só nós poderíamos falar horas sobre isso. Observe o que acontece. Porque temos esperado todos esses anos, desde este oásis do tempo. Você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo e tempo. E por que tem acontecido tudo isso? Que nós, está vendo? São ainda as rodas de Deus nas rodas. Porque Deus não fez isto muito bem atrás, muito tempo atrás, quando homens se sentaram com lápis, mulheres tentaram determinar o tempo, como o juiz Rutherford e muitos deles, que Jesus vem em 1914, e a mãe Sipton, muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. Veja, ao seguirem isso, o que eles tentaram entender da Escritura, veja, eles arruinaram isso. Está oculto, está realmente oculto. E como poderia a Escritura ir contra si mesma, quando Jesus diz, ninguém sabe o minuto nem a hora? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eles simplesmente tomam uma parte da Escritura e ficam com isso. Você tem de tomar a coisa toda. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isto é a verdade. Como a cura divina. Se não é a verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que ver com ela, mas se ele manifesta que é a verdade, então é a verdade exatamente como Jesus. Deus diz, se houver um entre vós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele. E se o que ele disser se cumprir, então escutai. É isto, mas se a sua profecia estiver errada, então Deus não pode estar errado, ele é infinito. Infalível, onipotente, e não pode estar errado. Assim, se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar, porque é Deus falando. Então sua inspiração vem de Deus e tem de estar certa. Foi assim que Deus diz para reconhecer. Foi assim que é a Bíblia. No Antigo Testamento, ele diz, se não falarem segundo a lei e os profetas, é porque não tem vida em si, não tem luz em si, certo? Eles têm de falar segundo a lei e os profetas. E uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra. Se não é, está errada. Está vendo? Agora, nós verificamos que tudo isso tem acontecido, porque esperou reavivamentos, os metodistas, os luteranos, os batistas, os campbelitas, todos os outros, eles tiveram grandes reavivamentos, os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grandes reavivamentos, mas o grande êxodo não veio. Por quê? Porque Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. E Deus tem esperado paciente. Essas pessoas tentando entender, elas podem ver a Escritura ir ao encontro de alguma coisa, eles disseram, este é o dia, este é o tempo, mas vocês falham em entender que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. 400 anos, eles peregrinariam lá no Egito, e para serem tirados, mas eles de fato ficaram 440 anos, por causa da rejeição do profeta. Eles tiveram de sofrer outros cerca de 40 anos lá no deserto,
antes que Deus os tirasse. Moisés esteve fora no deserto por 40 anos, antes que chegasse a retornar para libertá-los. Veja, 40 anos foram prorrogados, decorreram, porque eles rejeitaram a mensagem. Agora, 40 anos no tempo de Deus seria cerca de 1 minuto e meio. No nosso tempo, isso é quanta diferença há? 1000 anos? Só um dia. Está vendo? Mal seria 1 minuto. Note nisso. Agora, estamos nos atrasando, por quê? Deus tem sido longânimo, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem num reavivamento, então se organizam. Deixe os metodistas se levantarem num reavivamento, se organiza. Deixe John Smith, a Igreja Batista, se levantarem em um grande reavivamento, se organiza. Deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam. Até que a iniquidade fique completamente cheia. Então Deus está cansado. Daí vem um êxodo. Saída do êxodo se dá uma vez que a taça esteja cheia. Pentecoste já acabou. Não estamos mais dentro de Pentecoste. Então aí inicia-se um êxodo. Estão compreendendo? Inicia-se um êxodo aí, uma saída. Vou ler novamente aqui para vocês. Vou ler parágrafo 100. Agora estamos nos atrasando. Por quê? Deus tem sido longânimo, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem num reavivamento. Então se organizam. Deixe os metodistas se levantarem num reavivamento. Se organizam. Deixe o John Smith, a Igreja Batista, se levantar em um grande reavivamento, se organizam. Deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam. O profeta não pregou a mensagem onde eu penso que os pentecostais falharam? Por que ele pregou essa mensagem? Onde eu penso que os pentecostais falharam? Tem esse tema da mensagem. Não me recordo o ano que ele pregou. Onde eu penso que os pentecostais falharam. Ele fala que a nuvem, que a coluna de fogo se moveu e eles ficaram parados. Eles não se moveram. Você consegue compreender agora? A coluna de fogo se moveu adiante. Se moveu para uma era mais na frente. Como o irmão Jailson pregou, né? A era depois da última era. Eles se levantaram, os pentecostais, deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam, até que a iniquidade fique completamente cheia. Então Deus está cansado, daí vem um êxodo. Daí começa a trajetória. E nós vemos isto, que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. E esta é a coisa que amaldiçoa o povo. Quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. Aconteceu lá na trajetória, não aconteceu? Aconteceu. Quando Deus estipulou que eles teriam que construir o tabernáculo. E aí o que acontece? Diz assim, vou dar Jericó para vocês. Todas as cidades que eles iam invadindo, os despojos de guerra eram divididos para as tribos. Mas quando chegou a Jericó, ele disse assim, não,
de tudo que vocês escolherem de Jericó, vocês vão entregar no templo. Os despojos de guerra vai ser entregue para o templo. Aos levitas, os levitas iam para a construção do templo. Mas sempre, Deus dando maná para eles, Deus pelejando por eles. Quando Deus deu a ordem, houve algum que, mas espera aí, é muito bonita essa capa aqui, eu vou pegar essa cunha, também vou esconder. E o que aquilo causou? Morte de hebreus. Quando eles saíram pelejar, morreram. Opa, peraí, Josué disse, mas calma aí. Deus disse que ninguém se feriria, ninguém morreria. Alguma coisa aconteceu. Josué foi falar com Deus. E Deus disse, o pecado está dentro do arraial. O pecado estava dentro do arraial. Nós vemos isto, que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. Deus liberta eles, mas eles vão lá e quer trazer coisa denominacional para dentro da mensagem. Sistema organizacional, organização, hierarquia, nicolaítismo. Mesma coisa, não muda nada. É uma denominação travestida de mensagem. Coloca a mensagem como capa na frente, que é uma mensagem. Mas o sistema é uma denominação. Que tem sua central. Tem que ser tomado as decisões num colegiado. Para comer da mesa, você tem que falar bem. Os profetas de Acabe falavam bem de Acabe porque comiam da mesa de Acabe. Ah, se ele falasse alguma coisa contra, eles nunca poderiam comer da mesa de Acabe. O sistema do homem é assim, irmãos. Enquanto você estiver ali, estamos juntos. Estamos juntos. É o linguajar do mundo. Estamos juntos, estamos aqui, estamos juntos. No dia que você falar um contra o outro, não, você não está mais junto. Você pode ter falado a verdade, mas nunca mais ele vai querer andar contigo. Preferia que você continuasse numa mentira, falando a mentira, ou ocultasse a verdade. Sempre tem seus Micaías, né? Vê? Nós vemos isso, que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. Esta é a coisa que amaldiçoa o povo, quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. É o 101 esse, irmão. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade, aquela cidade maldita, não toqueis isto, deixai isto. E Acã achou que podia tomar esta cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo. E a fina capa babilônica, os Acãs nos acampamentos. Se teve Acã lá, não vai ter Acã hoje aqui? Quando o profeta vem e diz: sai dela, povo meu, e não seja participante das suas imundícias. Aí, em nome de companheirismo, você se compromete com a palavra. Para ter um bando de homens batendo palminhas para você, ou batendo nas suas costas, para você ser bem recebido, para você ter uma posição elevada. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade, aquela cidade maldita, não toqueis isso, deixai isso. E Acã achou que podia tomar a cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo, e a fina capa babilônica e os Acãs nos acampamentos. Os Acãs nos acampamentos, está vendo? Mas a coisa está amaldiçoada, e é continuamente amaldiçoada. Foi amaldiçoada desde o próprio concílio de Niceia. Em Niceia, Roma, tem sido amaldiçoada desde então. Mas Deus deixou a iniquidade se encher, até o tempo dos amorreus estar quase completo. E agora qualquer um com um entendimento espiritual, se lembra? Eu continuo citando: entendimento espiritual
você pode ver que a iniquidade dessa nação está cheia. Ela organizou e reorganizou, e organizou, e organizou, e agora está confederada, está unindo-se com alguma outra coisa, a iniquidade está cheia. É tempo de êxodo, tempo de um chamado para sair, para a terra prometida. Não há promessa, só outro país para onde ir, mas um lar. O milênio, tempo de um chamado para sair. A iniquidade desta nação, falarei a respeito de uma novamente esta noite, querendo o Senhor, está cheia, ela é imunda. Você diz, irmão Branha, a nação em que o irmão vive? Sim, Senhor, certamente. Você diz, como cidadão dos Estados Unidos, o irmão não devia dizer isso. Então, Elias não devia ter chamado uma maldição sobre Israel? E ele sendo israelita, então? Os demais profetas nunca deveriam ter amaldiçoado essa nação, sob a qual eles eram israelitas? Mas eles só falaram, não seus próprios pensamentos, mas a palavra do Senhor, está vendo? Depende de onde você está extraindo sua inspiração, depende de onde está vindo. Se for contrário à palavra, deixe isso. Peça a qualquer um que prove que isso está contrário à palavra. A Bíblia não diz, em Apocalipse 13, é aí onde esta nação aparece. Essa nação é numerada 13. Uma nação de mulher, é uma mulher na Bíblia. A mulher está em nossas moedas, é uma nação de mulher, é onde a depravação das mulheres começa, inicia, onde termina. A depravação começou no Éden por desobedecer a palavra de Deus, é daqui que emergiram mulheres pregadoras e tudo mais. A imundície do mundo vem diretamente de Hollywood, a pior nação do mundo, mais divórcios do que o resto do mundo somado. Está vendo? Por quê? Você verificará um desses dias, querendo o Senhor, você verá porque esta coisa amaldiçoada, pode-se ver a cegueira desta coisa de divórcio, com que Satanás ludibriou o povo. Estamos numa hora terrível, nosso fim está quase à mão agora, eu creio. Eles estão podres, completamente podres. Ela aparece em Apocalipse 13, número 13, e lembre-se, levantou-se como um cordeiro, liberdade e religião, mas então recebeu o poder da besta, uma imagem como ela, e falou com toda a autoridade, e fez as mesmas coisas podres que a besta fez antes dele. Então dizer-me que não está profetizado desta nação? Essa condição amorreia está quase madura, porque eles já estão trabalhando nisso. E até mesmo o nosso povo, o nosso novo Papa, seu propósito principal é unir os irmãos. E para o olho natural, é a coisa a se fazer. Mas aos olhos de Deus, é contrário ao Espírito Santo. Não podemos nos misturar com isso. Toda a igreja será chamada a essa confederação. Saia dessa coisa, tão rápido quanto possa. Você receberá a marca da besta, não sabendo o que está fazendo. Saia dela. Nós sabemos que aqui é a marca da besta, né? Espero que a mente espiritual possa entender isto. Amém. Tenho certeza que vocês entendem. Amém. Mas gostaria de saber lá, de qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação, pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Amém. Foi enviado fitas aqui para o Brasil. Pastor missionário Martins, o primeiro que trouxe a mensagem, falado pelo próprio profeta, acho que era mensagem de conferência, meu servo lá no Brasil. Quem estava falando de quem? Quem era esse servo lá no Brasil, que o profeta estava falando naqueles dias? Foi em 58. Era o irmão Martins, missionário Martins. Está na mensagem de conferências isso. E ele fala o nome ainda. Ora pelo irmão Martins, pela sua vinda aqui ao Brasil. E foi injetado na cabeça das pessoas que esse servo seria um homem da nação. Ideias de homens. Eu lembro
da mensagem, uma exposição das 7 eras ali, não lembro que foi, meu profeta diz assim: diga uma mentira, persista nela, esconda fatos e história. Ele disse: esconda fatos e história, dentro do pouco todos vão crer que aquilo é a verdade. Continue dizendo, e dentro de pouco todos vão crer. A verdade choca, mas é a verdade. Você gostaria de viver a mentira até quando? Espero que a mente espiritual possa entender isso. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber lá, de qualquer maneira, se não se pode visitar toda a nação. Não se pode visitar toda a nação, pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada, certo? E tão logo a luz atinja, o irmão Branham bate em uma mão na outra, uma vez, terminou, ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse: aí está, ela entendeu isso. Saia desta coisa, está amaldiçoada. Amaldiçoada? Diga-me quando foi que uma caiu e se levantou novamente. Diga-me uma que já se levantou, que não tenha caído. Assim, você pode ver que esta coisa está errada. Muito bem, a iniquidade ainda não estava cheia dos amorreus. Assim, eles tiveram que protelar e esperar antes do êxodo. Mas quando se encheu a iniquidade dos amorreus, então veio um êxodo espiritual, ou o êxodo natural, para conduzir o povo a uma terra natural, onde um amorreu natural tinha outrora habitado, chamada aquela terra sua. E pela iniquidade da denominação amorreia, eles têm se chamado a igreja. Por tanto tempo, que a sua iniquidade está quase completa. Virá um êxodo, quando Deus mostrará quem é quem. Amém. Onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nesse lugar, você não tem de ir lá e pelejar com eles, já está preparada. Amém? Se a habitação deste tabernáculo terrestre desfizer, temos um já esperando, para que onde eu estou, estejais vós também. O grande êxodo está próximo, aleluia. Observe como Deus fez aquele êxodo. E o que quais preparativos ele fez? Estude só por um minuto. Então veja hoje, muito bem. Note, antes deste êxodo, levantou-se um faraó que não conhecera José. Está vendo? Um faraó que não conhecera a José. Não conhecera José. O que José representava? A parte espiritual neste êxodo espiritual. Levanta-se agora. Nós somos liberdade. A mulher foi alimentada por um tempo, tempo e metade de um tempo, mas finalmente levantou-se um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, unindo-as. Não deixe-lhe isto lhe escapar. Veio um tempo em que houve um faraó primeiro, teve de vir. E as organizações viveram deliciosamente, viveram como uma vara enxertada na verdadeira videira do cristianismo, mas ainda estava dando seus frutos originais. Mulheres semivestidas, homens intelectuais, negando o poder do Espírito, mas viveu sob o nome de igreja cristã. Era uma videira enxertada. Mas o lavrador está vindo agora para podar esta videira, como disse que faria. Todos aqueles que não têm o fruto são cortados e lançados no fogo e consumidos. É uma coisa terrível para se dizer, mas a verdade algumas vezes parece terrível. Como acabei de lhes dizer, como Deus faz seus filhos passarem por águas profundas e areias lamacentas, e
coisa tal. Ele faz dessa maneira, lembre-se, o pote tem de ser quebrado em cacos, feixes, pedacinhos, para ser remodelado e moído novamente. Parece uma coisa terrível destruí-los, mas tem de ser feito assim, para refazer o pote, o vaso, ou o que esteja fazendo. Amém. O vaso tem que ser quebrado, né? Tem até um hino que cantávamos: toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Uma nova criatura, uma nova mente, um novo ser, uma nova vida. Muitas vezes nossas vidas são moldadas pela família, pelo mundo. E quando você tem um encontro com Deus, você deve render-se a tal ponto. E quando você vê que aquilo é dureza do coração, a pessoa fala assim: ah, mas eu sou desse jeito. É porque você nunca se entregou nas mãos de Cristo, para Ele poder quebrar você e refazer de novo, como Ele quer. A sua dureza do coração é tão grande que você não submete-se a Ele, não se entrega, porque você quer ter a desculpa, aquela desculpa: mas eu sou assim, eu tenho um gênio assim. Mas então você não nasceu de novo? O profeta diz que quando uma mulher nascida de novo, ela faz um vestido de seda abraçar uma de chita. Ah, mas quando você olha ainda com indiferença, com o seu nariz empinado, então o que acontece? Você nunca nasceu de novo. Você está travestido de uma veste religiosa, com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, cumpre a sua penitência, e assim você acha que Deus se agradou, mas você não se entregou por completo a Ele. Você não deixou Ele falar a você, não deixou Ele moldar você, quebrar aquele temperamento. Então vejam só, é assim. Que o Senhor possa nos ajudar a entender estas coisas, irmãos, a entender como precisamos estar na presença dEle. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Nós viemos até o parágrafo 118. Da mensagem, o terceiro êxodo. Feche os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pela porção dada-nos nesta noite, ó Pai, nos mostrando como devemos estar na tua presença, o que devemos nos alimentar, como devemos agir e atuar na tua presença, quais são as evidências de que realmente temos nascido de novo, temos estado nessa trajetória para entrar no físico, naquela terra prometida do novo corpo, onde será a mudança deste corpo natural para um corpo espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos ademoestar, nos ensinar, nos mostrar tudo aquilo que necessitamos para seguir te servindo em espírito e em verdade. Levantamos nossas mãos em favor do pastor Ailton, na qual pediu oração por ele. Ajuda-o, Pai. Ajuda teu filho ali, dando ele a saúde que ele tem necessitado, para continuar empunhando a tua espada, Pai, liderando aquele pequeno grupo que tu colocaste sobre sua responsabilidade. Dê a ele, Pai, tudo o que ele tem a necessidade. Também me inclua aí, ó Deus. Abençoe
a mim também, provendo-me tudo aquilo que eu tenho necessidade para ajudar aos teus filhos. Possa cumprir, ó Pai, teu ministério aqui nesta terra, e tu coube a cada um de nós como ministros, não só eu, pastor Ailton, mas tantos outros, aqueles que estão na linha de frente, que são bombardeados de todas as formas, pelos dardos inflamados do maligno, diversas ações, ó Deus bendito, mas tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu é aquele que está velado em nós, nos dando força para vencer. Que ao falarmos uma palavra possa ser de bênção às pessoas, que nós possamos abrir os nossos lábios para edificação daquela alma que está nos ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos, nos consagramos. Estamos próximos a um final de ano. Estamos irrompendo, ó Pai, esse 2023. E queremos romper 24, até nos levar-nos daqui desta terra, ó Pai. Naquele grande dia do nosso arrebatamento. Esse é o nosso objetivo. Não conseguimos fazer de nós mesmos. O que seríamos de nós se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia e a Tua própria vida dentro de cada um de nós? Ajuda-nos, ó Pai, abençoe nossos irmãos que dedicaram um momentinho através da internet para estar conosco aqui, tendo esse companheirismo em torno deste alimento espiritual a seu devido tempo. Nós Te agradecemos, Senhor. Continue guardando os Teus filhos, guardando-nos de todo mal e todo perigo, enquanto o mundo passa por um alvoroço. Ó Deus bendito, nós possamos estar na quietude do Espírito, esperando, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens prometido para cumprir em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia provido em nossas mesas. Não tem deixado faltar, assim como tens provido o pão espiritual, Tu tens sido bondoso para com cada um de nós, provendo também o pão físico, através dos nossos trabalhos. Nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Pelos problemas que temos tido, nós também damos graças, porque Paulo nos diz que em tudo dai graças. Na saúde nós Te agradecemos. Se porventura tens algo que nós precisamos carregar, nós vamos carregar isso e também Te dar graças, ó Pai. Passar pelos problemas Te dando graça, Te louvando, bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Esta é a nossa missão e o nosso desejo. Por isso, ó Pai, pedimos, encoraja-nos cada vez mais e mais, para seguir Te servindo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe aqueles que não estiveram presentes aqui, e nem através da internet, mas que posteriormente estarão assistindo em seus lares. Derrame sobre suas vidas a porção da Tua palavra, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter todos vocês aqui conosco, né, através desse canal que Deus nos proveu, para termos esse companheirismo. Temos pessoas de diversos lugares aqui do nosso país, né? Somos poucas pessoas, mas amamos a todos vocês, a audiência de vocês, né? Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, nosso irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmão Jonas Silva, Alto Paraíso, irmão Marlúcio dos Santos, Eloaquenar, Alto Paraíso, aqui em Rondônia, irmão Beatriz Ribeiro, aqui em Jariquemes, Rondônia, irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmão Maria José, Alto Paraíso, Rondônia, irmão Otto Eisman, aqui de Jariquemes, Rondônia, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevão, irmã Ivone, né? Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar vocês, né, e recompensar a vocês todo o esforço que vocês têm feito, né? Gratidão mesmo em nossos corações a vocês por sempre estar aí do outro lado,
falando amém, glória a Deus, louvado seja Deus, encorajando-nos, né, a continuar pregando a palavra, encorajando-nos a continuar, né, nesta luta contra essas hostes espirituais da maldade, como Paulo diz, nos lugares celestiais, é onde procuram nos atentar, né? Que Deus possa nos ajudar, nos fortalecer e fortalecer a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Próximo sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui, teremos culto normal, né, no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Todos estão convidados, amém? Amanhã, live, canal das 1000, tá? E temos vídeo novo também no HMTV, irmão Jailson, canal do irmão Jailson, assistam lá. Sabe que poucos eu recomendo, quando eu recomendo porque eu sei o que está ali por detrás, né? Temos tido mentes semelhantes, então aconselho vocês se inscreverem lá no canal, participar, assistir, né? Os vídeos têm sido de grande bênção até mesmo para mim, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. A luz desse dia chegou. Levanta-te, 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 vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. O tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz desse dia, a luz desse dia chegou. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. O tempo acabou. Porque agora a luz. Canta, igreja do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para termos. Fomos escolhidos para termos na santa convocação o grande imã, o grande tem nos atraído, pelo poder. Estamos recebendo do mesmo Espírito do mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão, foi este o grão amadurecido. Esta era o primeiro. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Esse é o dia, essa é a hora. Esse é o dia, essa é a hora. Se daremos luz, está chegando a nossa transformação. Transformação que está chegando. A luz desse dia chegou. Cante. A luz desse dia chegou.
resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz. Mais uma vez, a luz desse dia chegou. Cante. A luz desse dia chegou. Levanta, levanta-te. Resplandecer, porque agora a luz, mas a luz já chegou. Porque agora a luz. Canta com ousadia mesmo agora. A verdadeira igreja do Deus vivo. A verdadeira. Tá pegando fogo. Ei, glória a Deus. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Vamos, escolhidos, para Deus, na santa convocação do grande irmão, o grande Deus já está aí, pelo poder, estamos recebendo o meu Espírito mensageiro. Estamos recebendo o mesmo Espírito mensageiro. Foi este não amado nesta terra, o primeiro. Fomos escolhidos para sermos. Fomos escolhidos para sermos como este mesmo grão. Esse é o dia. Esse é o dia, essa é a hora. Se daremos luz, está chegando a nossa canção. Está chegando a nossa. Está chegando a nossa transformação. Deus abençoe em nome de Jesus.